Bom, boa noite a todos e a todas. Nós vamos, então, dar continuidade, né, a essa intensa jornada de estudos que a gente teve hoje. E agora nos encaminhamos para a última mesa, que é também muito interessante. E aqui, né, vão falar os nossos amigos aqui, Elvio Fernandes, Diogo Cardoso, e, mais uma vez, o Marcos vai nos falar também sobre um poeta brasileiro surrealista. E eu vou começar apresentando o Elvio, que vai nos falar do livro Amore, do Sérgio Lima, e o título da fala dele é Escrita Automática, Colagem e Imagem Poética em Amore, de Sérgio Lima. O resumo dele é o seguinte: Amore, editado por Marçal Ono em 1963, é ainda um livro desconhecido pelo público brasileiro. Nosso foco será tratar da escrita automática e da colagem, instrumentos que o poeta utiliza para alcançar a imagem poética como conceituada pelo surrealismo. Aproximação de realidades distantes. Eu sintetizei um pouco o seu resumo, ainda mais, porque você vai desenvolver, Elfio, mas eu queria também dizer algumas palavras sobre ele. Ele é graduado e licenciado em Letras, Português e Linguística pela Universidade de São Paulo, com uma pesquisa acerca da obra de Manuel de Barros, e ele é mestre em literatura brasileira, tendo pesquisado a obra inicial do poeta surrealista, esse poeta precisamente, o Sérgio Lima, no programa de pós-graduação em literatura brasileira da FUVEST, na USP. Atualmente, ele é editor assistente das edições Sem Cabeças, e ele é autor também de alguns livros, entre os quais O Coração em Si, Chave Menor, e também de uma plaquete de poemas intitulada Passagem Atemporal. E traduziu alguns livros também, por exemplo, Surrealismo, por Dentro dos Campos Magnéticos, de Penélope Rosemont, e o Surrealismo e a Imaginação Anarquista, de Ron Sakowski, ambos em preparação para a edição Sem Cabeças. Então, com você a palavra, Elvio, por favor. Obrigada. E são 20 minutos de fala também, gente, lembrando, né, a regra do tempo de fala, tá? Obrigada. Muito obrigado, Flávia, pelo convite. Muito obrigado, pessoal que resiste bravamente nessa jornada de 12 horas, inclusive o pessoal que nos acompanha digitalmente. Agradeço também ao Unesp, ao IBIUS e toda a equipe de alunos e alunas que proporcionou esse evento tão especial para todos nós. Bom, para começar a falar sobre Sérgio Lima, primeiro eu vou fazer um breve histórico do que a gente pode entender como colagem, imagem poética e escrita automática no âmbito do surrealismo, bem de forma resumida, para que eu possa passar para o assunto principal, que são esses elementos na obra desse autor. Escrita automática nada mais é do que o ato de se colocar em disponibilidade, num lugar assim tranquilo, em que você não será interrompido, e se dispor a escrever aquilo que vem à sua mente na velocidade em que aquilo vem à sua mente. Pode parecer uma tarefa árdua, e quiçá impossível, mas que proporciona algumas revelações do nosso inconsciente para nós mesmos quando nós nos colocamos nesse ato de escrita. A imagem poética pode ser considerada também como o fruto dessa prática da escrita automática, né? Porque uma vez que nós nos libertamos digamos assim, do ato consciente de escrever, de um objetivo fixo na escrita, as palavras tomam uma certa liberdade de significar outras coisas e se relacionarem com outras palavras, né? De forma que a gente tem imagens como o revólver de cabelos brancos, do André Breton, assim, por que você imagina que seja um revólver com cabelos brancos, né? Tem que fazer um exercício de imaginação muito grande para conseguir fazer com que essa imagem faça sentido. E depois tem o tema da colagem também, né, que é um conceito que a gente costuma aqui nas edições Sem Cabeças empregar o termo em francês, colagem e não colagem, como a gente usa em português, porque o Sérgio acabou desenvolvendo uma certa teoria da colagem e ele utiliza o termo em francês para justificar justamente aquela reunião de materiais, de resíduos impressos em uma superfície nova. Então, é o próprio ato de recortar e colar imagens díspares para formar uma imagem nova. Isso seria a colagem.
Agora eu posso falar um pouco sobre o que que seriam essas práticas na obra de Sérgio Lima, mais especificamente o Amore. Para falar do Amore, no entanto, eu preciso antes falar que o Alex, me poupa muito o trabalho de falar da biografia dele, porque na fala anterior ele especificou bastante coisa. O Sérgio foi uma pessoa que, em 61, conheceu André Breton na França e participou do grupo surrealista em Paris. E ele começa as práticas de escrita automática dele na década de 50. E ele escreve 8 cadernos. Assim, ele se prepara para escrever de madrugada, e de uma madrugada de um dia para o amanhecer do outro, ele termina um caderno que ele passa essa madrugada escrevendo, muitas vezes de forma fragmentária, muitas vezes de forma contínua, mas ao final desse processo, que vai de fevereiro a outubro de 1957, ele tem 8 cadernos que ele denomina de Cantos à Mulher Noturna. Eu vou ler um trecho aqui para vocês tenham bem ilustrado o que é o processo da escrita automática. Você se vê soterrada no deserto extenso só com a cabeça para fora. As pirâmides em batalhão adiantam-se e num capuz de palhaço de boca também branca como seu rosto, num alvo riso amontoam-se em sua cabeça formando um novo polígono da sede. Vocês veem que eu até fiz um esforço de fôlego aqui para ler esse pequeno trecho, porque ele não é pontuado, né? O Sérgio buscou escrever aquelas imagens e aquelas palavras que vinham na cabeça dele naquele determinado momento. E aí nós podemos colocar algumas questões, assim, bom, se eu tenho que me colocar numa disponibilidade para escrever, então a escrita não é realmente automática, né? Porque ela não vem assim do nada, como se fosse incorporado por alguma coisa e eu começo a escrever involuntariamente. Então, sim, nós temos certas nuances aí no processo, mas a partir do momento que nós nos dispomos a praticá-lo, nós vemos que nós não temos absoluto controle daquilo que nós estamos fazendo. Porém, como se trata de uma linguagem poética, a gente encontra rastros de uma linguagem poética, assim, digamos, formalmente dito, né? Desse modo. Por exemplo, leio outro trecho. Em seus pisos de Pantanal dos pêndulos pendiam espirais, as notas musicais do embrulho caindo de suas mãos para as minhas, um espaço vazio foi repentinamente preenchido por uma frase de jornal. Eu tentei ler aqui também, evidenciando as consoantes e vogais, predominam P e D e I e A, uma mais fechada, a outra mais aberta, para tentar demonstrar para vocês que no momento da escrita é quase como se o poeta ouvisse as coisas, uma outra voz, ou a boca da sombra, como o Breton já havia falado, mencionando também o Victor Hugo, como se uma outra voz lhe ditasse algo que ele devesse escrever naquele momento. E essa linguagem que vem para ele também é musical, quase como se o ritmo da linguagem, o ritmo das palavras, ditasse aquilo que também devesse ser escrito. Então, nós temos essas variantes de modalidades, assim, se a gente pode usar essa palavra, de escrita automática, e isso é o que está presente, assim, na totalidade desses 8 cadernos. Quando o Sérgio prepara um livro para ser publicado apenas em 63 pelo Massal Ono, que também publicou o Roberto Piva para o livro Paranoia e o Cláudio Viller, Anotações para o Apocalipse, ele utiliza esse mesmo processo, mas num período mais extenso de tempo. Então, ele continua praticando a escrita automática, só que agora ele tem o objetivo de criar um livro que seja um livro narrativo e que seja um livro basicamente de uma narrativa cosmogônica. Ele vai narrar o nascimento de um mundo por meio da união entre 2 seres díspares, um homem e uma mulher, basicamente. Então, como ele faz o processo? E aqui entra a questão da colagem, porque ele escreve diversos fragmentos ao longo das décadas de 50 e início da década de 60, e ele amalgama tudo isso seriadamente. Então, ele faz uma verdadeira colagem dos trechos que ele veio escrevendo em escrita automática, dando uma forma narrativa para aquilo. Então, se eu puder aqui só mencionar uma pequena cronologia, ele escreve o livro em 3 tomos. O objetivo dele, na verdade, é escrever um livro de 3 partes. O primeiro tomo de Amore, Má,
é escrito entre 1958 e 1959. O segundo tomo, Amador, é escrito no ano de 1960, e o terceiro tomo, A Amada, começa a ser escrito em 1961 e continua nos anos seguintes. Porém, essa terceira parte do livro, o Sérgio não publicou. No momento em que ele publica em 63, ele não tinha terminado a terceira parte. Não sabemos se ele ainda terminou. Ele continua vivo, continua trabalhando em exposições, em palestras, mas nós não sabemos se desde a década de 60 ele evidentemente concluiu o projeto Amore com as 3 partes. O que nós temos publicado são os 2 primeiros tomos e já é um volume de mais de 300 páginas. Se a gente pensar, então, o livro seria basicamente infinito, né? Se a gente pensar dessa forma, um livro que nunca acaba. Então, como o Amore se relaciona com esse processo da escrita automática, que ele começa nos Cantos da Mulher Noturna? Ele utiliza imagens medievais e esse fluxo de imagens que a princípio parece muito desconexo começa a ganhar a forma de uma descrição. Se a gente pode pensar assim, a princípio a impressão é que é uma descrição realista de alguma coisa. Como se eu fosse descrever essa sala, eu diria, a sala é composta de umas 100 cadeiras cinzas, tem algumas cadeiras que são adaptadas, um tapete vermelho, então estou fazendo uma descrição realista de algo. O que o Sérgio faz no momento da escrita automática é subverter o que a gente entende como uma descrição realista. Então, eu vou ler um outro trecho do que seria uma descrição feita a partir da escrita automática, e aqui eu vou remeter também à fala anterior do professor Marcos. Ele falou do mito do castelo, né, que é reinaugurado por André Breton, porque há um castelo também muito singular presente nesse livro de Sérgio Lima. É o chamado Castelo de Ferro, e eu o descrevo agora. O Castelo de Ferro possui imensos tetos angulares, formando agulhas que rodeiam sua principal torre. Através, ao longo e entremeada com sua arquitetura delirante, segundo normas que lembram eufóricas e torturadas antropomorfias, bem como o apogeu e decadência de sistemas orgânicos, proliferam vegetações de madeira branca, madeira preta e madeira dourada, em folhagens e florações atávicas. Por fora está todo em ruínas, cabeludo de eras e de floridas primaveras. Por dentro não há janelas e sua composição desnorteante e disforme apresenta, nas fendas que surgem dos rasgos de sua forma, gigantescas cortinas de metal liquefeito com as franjas em ondulantes movimentos estáticos. Seus móveis são talhados em apêndices e hipertrofias patológicas da madeira que o constitui, sendo o assoalho uma solagem provinda de um solo único, atolainado de estalagmites, possuindo assim curiosas linhas circulares e elípticas. Se vocês me permitem, eu só vou ler aqui brevemente um comentário a respeito desse castelo. Esse castelo mítico é de ferro, mas apresenta formas fluidas, semelhantes a torturadas antropomorfias. Aqui nós já temos a aproximação de realidades distantes. O ferro, como um elemento duro, apresenta formas que são fluidas, que são onduladas. É o castelo da dualidade, ao mesmo tempo sólido e estático, porque ele tem movimentos ondulantes estáticos. Como é um movimento estático? É um paradoxo. A gente não consegue se movimentar estático. O que está estático não se movimenta. Temos mais uma aproximação de realidades distantes. Inanimado é transpassado e circulado por elementos naturais, selvagens e vivos, e é também adornado por paradoxos. Cortinas de metal liquefeito com franjas ondulantes e movimentos estáticos. Outro. Faz-se necessário comentar algumas palavras do campo científico, assim, empregadas aqui, porque ele utiliza antropomorfias e sistemas orgânicos, hipertrofias patológicas, ou seja, um outro exemplo é ele descrever o castelo por meio de palavras que a gente associaria à descrição de um corpo humano ou de um corpo animal. Antropomorfias, por exemplo, sistema orgânico, hipertrofia patológica, ou seja, esse castelo é um castelo, mas ele também tem um componente biológico, físico, carnoso, sangrento. Então, isso é o que seria a subversão de uma descrição realista por meio da escrita automática.
E a gente tem, obviamente, essa questão da colagem aqui, porque é como se ele pegasse a imagem fixa de um castelo, que nós podemos ter aqui na nossa mente agora, e a figura de qualquer animal que você possa imaginar também, e ele une essas duas imagens, criando essa figura do castelo. O livro inteiro é assim, nós trouxemos aqui os livros para que vocês possam manusear, se vocês tiverem curiosidade. E para encerrar, só vou dar mais algum exemplo aqui de colagem, e agora estruturalmente no texto, no fato de que o Sérgio, quando ele escreve, ele utiliza muito a inserção de parênteses no meio do texto. Então, ele está descrevendo alguma coisa, mas ele enxerta outra coisa dentro daquela descrição, e enxerta outra coisa dentro daquela coisa que ele acabou de enxertar, e enxerta outra, e ele tem uma criação em labirinto que é praticamente infinita. Dou aqui um exemplo. Suas pernas silvestres pisam nas almofadas de tecido sanguíneo, macias e gelatinosas, sendo que a superfície e as friezas de seda transformam-se em morno calor com o contato prolongado de seus dedinhos alucinados por frieiras polares, almofadas de sangue humano que rodeiam o meu ataúde. Veja, a almofada seria algo sólido, mas é uma almofada de sangue humano. Então, se virem aí para imaginar uma almofada de sangue humano, certo? É basicamente o que acontece no livro inteiro. Bom, ao longo de toda a trajetória do Sérgio, inclusive que iniciada por esse livro e por esse projeto de escrita automática, o Sérgio trabalhou a questão da imagem, a questão da colagem, a questão da escrita automática e a questão da vivência do surrealismo. Então, para encerrar, eu só vou pegar um trecho de um depoimento dele, em que ele vai definir o que é o surrealismo. O surrealismo é uma luta pelo humano e sua poesia. É uma questão do homem do desejo, ou da mulher do desejo, ou do ser do desejo. Não é uma questão do desejo do ser humano, o que é distante de qualquer nacionalismo ou regionalismo. Vale lembrar que se dá, além disso, de modo diverso dos demais ismos formais e outros sectarismos. Como sublinha o Eunice Odil, igual ao que acontece em todos os países latino-americanos, o surrealismo não é um programa, é uma necessidade autêntica, onde não estão agrupados os artistas no sentido formal ou de conteúdo, embora estejam ligados por uma magia profunda. Isto é, poderíamos dizer que os artistas e poetas do surrealismo correspondem-se, além de sua situação histórica, por sua militância numa aventura sob ocultação. Muito obrigado. Obrigada, Elvio. Você foi muito conciso e até lhe restavam ainda 5 minutos. Você quer completar falando alguma coisa? Deixo para as perguntas. Tá bom, então. Então, prosseguindo, agora é o Diogo que vai nos falar de um outro poeta surrealista brasileiro. E o Diogo é também graduado em Letras pela Universidade de São Paulo, é mestre em Literatura pelo Instituto de Estudos Brasileiros, a UBL, na USP, publicou um livro de poemas intitulado Sem Lugar à Voz, também a plaquete Paisagem em Pântanos, e tem diversas publicações em revistas, Unai, Malamarge, Suído Manifesto, etc., além de também ter participado em antologias, algumas antologias, né, Subúrbios da Caneta, Antologia Primata, e há algum tempo atrás ele ministrou o curso Atirando a Esmo na Multidão, Surrealismo, uma Introdução, e é tradutor também, né, já vem traduzindo aí alguns títulos para as edições sem cabeças, por exemplo, O Cometa Incandescente, Romantismo, Surrealismo e Subversão, do Michel Louis, que estava conosco aqui hoje, traduziu em parceria com o Elfio, enfim, outras traduções também, Cartas de Guerra, do Jacques Vacher, e alguns outros livros que estavam ali hoje, né? Alguns deles já partiram, já foram embora, mas os livros que estavam expostos ali. Acabei não enumerando todos, Diogo, a lista é longa. E o Diogo vai nos falar, então, de um outro, né, desses poetas brasileiros que foram resenhados na revista francesa La Brèche, em 1965, e o título da fala dele é O Demônio da Analogia, Imagem e Acaso em Anotações para o Apocalipse, de Cláudio Viller.
Você, Diogo. Obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a professora Flávia pelo convite, a equipe de organização, os alunos, o Bilce, e tá um dia lindo. O surrealismo está feliz. Hoje eu vou falar, então, como a Flávia comentou, do Cláudio Vieira, né, que é um dos livros que foi resenhado pela revista surrealista Lapeste, que é este daqui, que é o Anotações para um Apocalipse, que ele foi publicado em 64 pela editora Masao Ono, e, se me permite aqui, Elvio, que também teve o Paranoia resenhado, né, como vocês podem ver como a cara da edição, né, que hoje foi comentado aqui na mesa anterior, né, o Alex fez um comentário, a Meli também falou um pouco, mas já mostra bastante a particularidade dessas edições. O Anotações para o Apocalipse, ele é composto de 12 poemas em prosa, isso já vai dar uma grande diferença dentro de uma linhagem poética, né, dentro do contexto brasileiro. E, além disso, tem um manifesto, né, que é As Fronteiras e a Dimensão do Grito, que aí também o Wieler marca bastante qual que é a posição e postura poética, política e ética que o grupo está seguindo. E é curioso que nessa ideia de manifesto, porque não vai ser o Wieler individualmente como poeta marcando o lugar ali, a constelação da qual ele faz parte, né? Ele está marcando ali uma poética de um determinado grupo, né? Que ali é composto por essa turma dos anos 60, né? Que são esses autores que a gente está falando, e que se a gente pensa na trajetória, né? Da construção, né? Da linha canônica da literatura brasileira, tem um salto, né? Que já foi bastante ressaltado, desculpe o trocadilho, hoje, né? Porque a gente vem ali do pré-modernismo, que eu acho uma definição bizarra, né? Definir um movimento pelo que vem depois. É coisa da USP, que inclusive se retroalimenta com em sustentar essa questão. Aí, modernismo, primeira fase, segunda, terceira geração de 45, de repente pula para 50, e depois tem marginal e contemporâneos. Basicamente, essa linha que passa por essa questão moderno-nacionalista. Então, quem não cai nessa linha fica de fora, que é o caso dos nossos amigos. E, para comentar sobre esse livro mais especificamente, eu vou ler um poema, né, que nesse poema eu vou discutir algumas questões aqui, né, relacionado à imagem, que aí é ótimo que no decorrer das mesas aqui, isso já está definido, acho que já está estabelecido, né, que é a junção de duas realidades distintas, quanto mais distante essas realidades, mais forte a imagem poética, mas também vou comentar algo sobre dentro dessa composição, o princípio de analogia. A ideia é que com a leitura desse poema, vai surgir elementos aqui que já vai dar base para o que vai germinar na produção poética do Vira. E é curioso, porque a gente está tratando aqui, falando de coisas recorrentes, né, que está passando aqui no decorrer do dia, né? Só que eu acho que a maneira que vai passando, as conversas, as discussões, vai ficar muito claro que, apesar de ter um princípio, né, um horizonte comum, essas poéticas são totalmente distintas. E aí é importante isso porque vai diferenciar o surrealismo, já não dá para, aí dá para entender o porquê que o surrealismo não se vincula à questão de vanguardas artísticas, porque hoje foi muito bem visto, né, que é muito mais que isso, né? É uma visão de mundo, um modo de atuar na vida, arte e vida não estão dissociados, e essas poéticas, né, têm como norte aí, né, a libertação total do homem, né, que esse é o grande objetivo do surrealismo e bastante ousado. Então, para começar, eu vou ler um poema
poema, né? Na verdade, o Anotações para o Apocalipse, ele tem 3 partes, eu só vou ler a primeira, tá? Eu vou ler primeiro ele inteiro, depois eu vou comentando ponto a ponto. Aliás, desculpa, antes de começar a leitura, eu vou ler a epígrafe, que a epígrafe já vai dar um diapasão muito interessante do que vai ser esse livro e que poética que está relacionada aqui. Então, Willer usa como epígrafe um texto do Matrimônio do Céu e do Inferno, do William Blake, né, que é uma visão memorável. Os profetas Isaías e Ezequiel jantavam comigo, e eu lhes perguntei como havia ousado assegurar com tanta certeza que Deus lhe havia falado. E se não tinham pensado na possibilidade de serem mal compreendidos e causa de arbitrariedades. Isaías respondeu-me: não vi Deus algum, tampouco o escutei em uma percepção orgânica finita. Mas os meus sentidos descobriam o infinito em tudo. E como naquele tempo eu estivesse certo, e ainda eu estou, de que a voz da indignação legítima é a voz de Deus, não me preocupei com as consequências, mas escrevi. Então, vê que ele já está usando aqui o Blake, né? Ele empresta do Blake uma conversa com 2 profetas. Isso vai ser importante. E nessa fala desses profetas, tem um questionamento, né, colocando em dúvida se isso que foi ouvido foi de fato ouvido. Agora, essa parte que a resposta de Isaías é interessante, né, por essa questão da percepção que está em jogo aqui, né, que o Isaías não viu nem ouviu, né, ele não viu Deus algum, tampouco escutou Deus algum. E aí ele limita, ele qualifica essa percepção, né? Uma percepção orgânica finita. Mas os meus sentidos descobriam o infinito em tudo. Essa percepção do sentido que vai ser jogada ao infinito, a gente pode pensar aqui na proposição do Rimbaud, na Carta do Vidente, né? Que ele vai dizer, deixa eu pegar aqui, que o poeta se faz vidente pelo desregramento estudado dos sentidos. Então, assim, desse Blake, que já ecoa Rimbaud, você já percebe que o Willer está trabalhando com uma tradição da poesia profética e dos poetas visionários, ou videntes, né? E que os surrealistas também estão nessa mesma linhagem. Aí, no poema Anotações para o Apocalipse, a gente tem: a fera voltará com seu rosto de tranças de prata, nua sobre o mundo. A fera voltará, metálica na convulsão das tempestades, musgosa como a noite dos vasos sanguíneos, fria como o pânico das areias menstruadas e a cegueira fixa contra o relógio antigo. Um sonho assírio, eis nossa dimensão. Um crânio amargo, velejando com a inconstância do sarcasmo em meio a emboscadas de insetos. Um crânio azul e sulcado, à janela nos momentos de espera. Um crânio negro e fixo, separado das mãos que o amparam por tubos esmagando os brônquios da memória. Assim se solidificarão as vertigens jogadas sobre a lama divina. O incesto é uma tempestade de luas gelatinosas e a mais bela aspiração dos membros dissociados. Em cada órbita, uma avalanche de sinos férteis e arcanjos terrificados pela sombra. O incesto é o sonho de uma matriz convulsiva e o mais profundo anseio das cigarras. Vaginas de cimento armado e urnas sangrentas contra um céu de veludo, guardiãs de oceanos impossíveis. Milhões de lâminas servem de ponte para os desejos obscuros. A mais afilada trará a nossa verdade. Se a gente for partir do princípio da pergunta, né, por exemplo, estudos literários, lendo um poema, né, aquela distinção análise, depois interpretação, escorrega.
porque aqui o sentido está trabalhando num outro polo, num outro registro, que não está na dimensão da paráfrase. Isso aqui é difícil parafrasear. Então, quando esse poema se confronta, quando se confronta esse poema, pergunta o que esse poema quer dizer, o poema já falhou, porque o poema não quer dizer. Se ele quer dizer, ele não se realizou. O poema já está dizendo. É com esse dado que a gente tem que lidar. Agora, nesse ponto do que ele está dizendo, eu vou pegar aqui, para ir avançando na conversa, uma apresentação do José Pierre Jean Schuster, que foi citado aqui pelo Alex, né, com a questão do texto do quarto canto, né, que é a liquidação do surrealismo. E na introdução da apresentação dos arcanos da poesia surrealista, eles têm um comentário aqui que me parece interessante para a gente pensar essa poesia do Weber, né? Poesia surrealista não é nem discurso sobre o inconsciente, nem paráfrase do sonho, nem tampouco hino à revolta. É, antes de tudo, essa palavra que vem lá de baixo e que tem sua razão de ser exclusivamente por sua existência. Então, percebe que nesse registro que está sendo colocado aqui, que está sendo apresentado, a poesia ela já não está sendo trabalhada como um símile ou com representação de algo exterior, né? E se a gente pegar emprestado da pintura, era aquele paradigma da pintura surrealista, da pintura realista, que vai retratar uma realidade representativa pela reprodução dos elementos externos. Quando chega a fotografia já tira um pouco a razão de ser desse tipo de pintura. Inclusive, o Breton comenta na situação surrealista do objeto, né, que uma possibilidade dessa pintura avançar na sua proposta é partir de uma paisagem interior. Então, a poesia, nesse sentido, essa poesia que está sendo trabalhada, vem um pouco nesse caminho, que aí a gente parte pela ideia dessa poesia da imagem, né, do automatismo, que é perseguir, né, anotar, ser o escriba desse ditado do pensamento que é dado pelo inconsciente. Se a gente pega aqui os poemas, por exemplo, né, quando o Wiener começa aqui, isso entendendo, né, que a gente já tem como dado a ideia de imagem, né, que é essa junção de realidades distintas. Numa frase, ele já faz o diálogo, né, que ele começa, a fera voltará. Tem algo que já começa com seu rosto de tranças de prata. Então, para definir a fera, ele usa 3 elementos de matérias totalmente distintas, né? Que é o rosto que tem uma dimensão orgânica, trança, que a gente pode pensar que tem uma dimensão orgânica ainda, né? Pensando na capilaridade, ou na questão do têxtil, né? E a prata, que aí já tem metal. E aí ele segue nua sobre o mundo. Então, a gente vai percebendo que nessas imagens, ela não tem um fluxo contínuo. Ela sempre trabalha por descontinuidade e cortes de pensamento. O pensamento está sempre cortado e vem uma nova relação. Aí ele continua, por exemplo, como desdobramento dessa, né? A fera voltará. Aí esse desdobramento de matérias já vai se dar de uma forma diferente. Metálica, na convulsão das tempestades. Musgosa, como a noite dos vasos sanguíneos. Fria, como o pânico das areias menstruadas, e aqui ele adiciona mais o elemento que ele vai alargando a imagem, ele vai esticando. Né? Fria como o pânico das areias menstruadas e a cegueira fixa contra o relógio antigo. Um dado interessante aqui nessa questão, por exemplo, no contexto do surrealismo, a imagem matricial por excelência é a imagem do Lautréamont, né, que é aquela série que ele vai fazer nos Cantos de Maldoror, que são os belos pomos, né, que ele vai falar belo como... Isso, eu já deveria ter essa frase de cabeça, eu deveria tomar um tapa por não saber.
belo como encontro fortuito de uma máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecção. Então, essa é a imagem por excelência. Então, você pensa nessa relação dos comos, por exemplo, a gente vai pensar em questão de retórica, né? A imagem e a metáfora. Que a metáfora tem esse intermédio do como. Mas qual que é a diferença para esse tipo de poética se a gente for pensar? No campo metafórico, a gente pode pensar que existe uma relação de continuidade. Por exemplo, em vez de eu falar que está chovendo, eu posso falar o céu está chorando. Então, no choro, na gota da chuva, tem uma relação de continuidade que, por um leve deslocamento, eu faço essa transferência. Mas essa transferência ainda está no campo de continuidade e, de certa maneira, no campo lógico. Aqui a gente já não está trabalhando no registro lógico, a gente já está no campo da analogia. E no princípio da analogia, a gente pode pensar, por exemplo, no princípio hermético de que tudo está relacionado. O que está em cima, o que está embaixo, o que está fora, o que está dentro, o que é escuro, o que é claro, tudo tem essa relação. Só que quando a gente pega, por exemplo, um poema como este, né, que tem essa profusão de imagens, essa relação se dá por absolutamente qualquer elemento, desde que ele seja conduzido de uma maneira poética, de maneira... E aí, qual que é interessante dessa maneira poética? Porque, por analogia, se tudo está relacionado, se a gente pensa, por exemplo, num mundo onde a racionalidade ocidental, por exemplo, foi incentivada, essa racionalidade transforma a realidade num ponto que ela é muito reduzida, e essa racionalidade é dada por uma determinada cultura, o que vai criar uma hierarquia, que essa cultura é maior e as outras culturas são menores, e essa realidade ela fica muito ampliada, muito diminuída. E daí tem a questão dela também ser autoritária e repressiva. Uma vez que você lida com uma imagem desse tipo e começa a entrar nesse fluxo a partir da imaginação, né, como o Elvio estava falando anteriormente, esse tipo de poética trabalha no registro de linguagem onde ele propõe uma nova realidade. E se ele propõe uma nova realidade, ele exige da gente um novo tipo de ler esse poema, ou seja, também de ler novas formas de ler essa realidade. Então, ele dá novas maneiras a gente fazer o mundo e possibilidades a gente imaginar um outro mundo. Então, essa linguagem inaugura novas realidades. E nota-se que na definição de imagem poética que é dada ali pelos surrealistas, não é realidade no singular, é realidade no plural. Então, todas as realidades estão sendo consideradas encampadas por esse princípio de analogia. Depois, o Vieira coloca uma coisa super interessante aqui, que é um sonho assírio, eis nossa dimensão. Nessa questão do sonho assírio, depois eu fui atrás para ver se tinha alguma relação, eu descobri que de fato tem, né, que a Síria foi invadida não vou falar bobagem, pelos crimérios, né, que os crimérios estavam ali no norte, a Síria estava ali no norte, o crimério estava um pouquinho acima deles no sul, e o Giges de Lídia, que é a cidade onde os crimérios invadiram, ele recebeu o conselho de Assur, que é a divindade nacional da Síria, e nesse conselho que ele recebeu, ele juntou o corpo diplomático, mandou para o sul da Síria para falar com Assurbanipal, que nem sabia que existia uma região chamada Lídia no próprio território. Eles juntaram os exércitos e esses exércitos conseguiram expulsar os crimérios. O interessante aqui é nessa questão da dimensão do sonho, que ele coloca aqui, que essa é uma dimensão profética. Então, olha o desvio de Tourniman que ele faz para dar essa dimensão de uma coisa histórica, ele pega um desvio pelo imaginário e essa dimensão dessa poética que está dando. Então, novamente, ele está reforçando essa dimensão da questão profética e visionária da poesia. Agora, é interessante notar que, apesar dessas profusões de imagem, todos os elementos são bastante concretos.
né? Quando você pensa um rosto de trança de prata, convulsão da tempestade, ainda que a convulsão está no campo do abstrato, a tempestade está no campo do concreto. Então, sempre tem esse elemento concreto e tem algum ponto onde a gente se calcar. Então, a gente não é uma coisa, por exemplo, que até o Aragon fala no Tratado de Estilo, né, que essa coisa da escrita automática, não é você sair desinventadamente escrevendo qualquer coisa que ele vai dizer, né? Se um idiota usa do procedimento automático para escrever um texto, só vai sair idiotices, né? Que a questão da escrita automática é uma conquista. Então, você não fica patinando, não fica perdido no poema. Mesmo com essa profusão, ele tem elementos que te dá um norte ali para onde você seguir. E curioso também depois, num trecho aqui, dois trechos, né, que ele vai seguindo esse fluxo imagético, né, que depois ele vai falar do crânio amargo, velejando sobre a inconstância do sarcasmo, tudo. Depois disso, ele tem uma espécie de conclusão. Mas olha que interessante essa conclusão. Assim se solidificarão as vertigens jogadas sobre a lama divina. Então, uma estrutura que chega numa conclusão, vem novamente uma outra imagem que desloca, e aí tem um corte no poema que ele vai para um outro lugar. Aquela fera que vinha no começo já foi. E aí ele começa a jogar com o incesto, é uma tempestade de luas gelatinosas e a mais bela aspiração de membros dissociados. Aí ele vai trabalhando com essa coisa do incesto. Mas o interessante é que quando ele usa essa partícula nesse verbo, o incesto ele está no campo do conceitual. Só que o que vem depois nesse conceito é algo que não é da ordem do conceito. De novo, esse tensionamento de registros, que vai lembrar muitos aforismos, só que esse tipo de aforística, ele está ligado mais... Ele está no campo mais de novo, das poesias do Isidoro Ducas, que não é só um deslocamento para dizer o contrário, mas novamente para criar uma nova realidade. Então, só para acabar aqui, nessa ideia dessa questão da imagem, eu vou usar uma outra definição, mas que tá junto ali do que o Breton sempre fala, mas eu vou trazer do Marx Ernst falando sobre colagem, que também vai ter tudo a ver com esse tipo de poética. Uma realidade completamente consolidada, cuja ingênua destinação parece ter sido fixada de uma vez por todas, um guarda-chuva, ao encontrar-se de repente na presença de outra realidade muito distante e não menos absurda, uma máquina de costura, em um lugar em que ambas devem se sentir desterradas, em uma mesa de dissecação, escapará por essa mesma circunstância de sua destinação ingênua e de sua identidade. Passará de seu falso absoluto pelo desvio de um relativo a um absoluto novo, verdadeiro e poético. O guarda-chuva e a máquina de costura farão amor. O mecanismo do procedimento me parece revelado mediante esse exemplo muito simples. A transmutação completa, seguida de um ato puro como a do amor, forçosamente se produzirá cada vez que as condições se tornarem favoráveis pelos fatos dados. O acasalamento de duas realidades aparentemente inacasaláveis e um plano que, aparentemente, não lhes convém. Para finalizar aqui, então, a gente percebe que essa questão de junção de realidades, ela tem um trabalho de deslocamento, né, da linguagem, da realidade, que é uma vingança, né, contra esse pensamento lógico, racionalista, que levou o mundo onde a gente levou, 2 guerras, a gente já tem mais umas 10 em curso aí, mas esse trecho do Ernst é interessante porque também essa junção de realidades, ela tem uma dimensão erótica, e é interessantíssimo quando ele fala do acasalamento entre duas realidades. E desse casalamento gera-se uma nova coisa que tem essa dimensão erótica. E o do próprio poema do Wieler carrega um pouco isso, e se a gente ler no decorrer do livro dele outros poemas,
Eu queria ter lido mais uma, mas não vai dar mais tempo, porque é de um registro totalmente diferente, mas que todos esses princípios estão lá, mas só que ele encadeando de outra forma, mas com esses mesmos princípios ele consegue multiplicar várias possibilidades poéticas, tudo pela via da imaginação. É isso. Obrigada, Diogo. Desculpa, viu, Diogo? Imagina. Eu falo para você. É ruim fazer isso, a gente não gosta. Não, mas tudo bem, pessoal, tá? A gente pode abusar dos ouvidos por isso. Bem, agora, quem vai falar desse terceiro poeta, né, esse terceiro poeta brasileiro é o Marcos Rogério Salgado, que acho que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem algo dele, mas outras não sabem. Então, eu vou retomar aqui alguns elementos sobre ele. Ele é doutor em literatura comparada pela Federal do Rio de Janeiro. Ele fez um estudo sobre o mito do castelo, no Isnós, no Breton e no Flávio de Carvalho. Ele lecionou teoria da literatura e literatura brasileira em algumas instituições diversas no Brasil, também no exterior, em Santiago de Compostela, e atualmente ele atua na Faculdade de Letras da UFRJ desde 2014, né? E também é tradutor. Hoje ele já esteve conosco aqui falando, né, dessas atividades dele de tradução, e ele traduziu diversos livros, muitos deles para Sem Cabeças. Não vou citar todos, Marcos, se você me permite, mas, enfim, tem uma atividade intensa como tradutor e uma reflexão sobre isso também, né? E, além da literatura e da docência, esse é um toca mais aqui na biografia dele. Ele desenvolve projetos de música experimental sob os nomes de, como é que se pronuncia, Marcos? Oi. E TRQT. É gostoso de falar, TRQT. É gostoso de falar. Então, esse é o Marcos. E o título da fala dele é A Cidade é uma Floresta Adormecida para Sempre. Poesia Urbana em Paranoia, de Roberto Piva. Obrigada, Marcos. Eu te agradeço, Flávia, mais uma vez aí pelo convite, por essa jornada, para todos os presentes, né? Foi um baita dia, foi um dia incrível, viu? Muito obrigado. Bom, eu não quero abusar da capacidade de escuta de vocês, né? Até porque eu estava na mesa anterior, né? Então, para essa última fala dessa mesa, eu planejei até um convite aqui para a gente ir para uma outra. Já ouvimos muitos discursos críticos e tal, né? Convite aqui para a gente ir para uma outra dimensão, né, de palavra, som e imagem. Peço para o Elbert, né, já deixarem mais ou menos esquematizado. Eu vou ler rapidamente dois poemas do Roberto Piva. O primeiro deles é o Stenamina Bolt, tem uma epígrafe do Lothar, né? As epígrafes do Piva são muito interessantes, elas perfazem ali todo um universo de referências, né? Tem muito Dante, Terence Breton, no primeiro manifesto, passagem até jocosa, né? Onde ele fala, um pouco antes de apresentar os antecedentes, né? Ele fala que Dante talvez fosse um antecedente e Shakespeare dos seus melhores momentos, né? Também, né? Gosto dessa ressalva bem francesa desse passagem, né? E vou ler também A Piedade, do Roberto Piva. Esse A Piedade vocês encontram aí com uma certa facilidade no YouTube, leituras do próprio Piva fazendo, né? Infelizmente são leituras já dele já com uma idade não muito avançada, mas já com um corpo físico já bastante desgastado, né? Mas dá para ter um pouco ideia da força dele, né? Como poeta. Um poeta que, como o Willer, também gostava muito de ler poesia, algo que também não é muito habitual no campo do surrealismo, né? Tem uma coisa mais da cultura letrada, página impressa, essas coisas todas, né? Eu vou fazer essa leitura acompanhada de som e de imagens, tá? São os dois poemas, eles estão com pequenos vídeos, tá? Por favor, caríssimo.
mãe e a frente esfaqueada no peito, Dante tocando piano no percurso. Espaço, ombro, outro braço como um negro. Cercando a dentadura. Eu vejo no Tramon um sonho nas escadas de Santa Cecília. Ele me espera no Largo do Arouche, no santuário. Hoje, pela manhã, as árvores estavam em coma. Hoje, pela manhã, as árvores estavam em coma. Hoje, pela manhã, as árvores estavam em coma. O amor cuspia brasas nas bundas dos lobos. Havia tinteiros, medalhas, esqueletos vidrados, flocos, dálias, explodindo no cu ensanguentado dos órfãos. E os milionários, arcanjos do grupo, montanhas e êxtase alfinetados, os mictórios atômicos. E os milionários, arcanjos do grupo, inimigos milionários, arcanjos do grupo. Tinteiros, medalhas, esqueletos vidrados, flocos, dálias, explodindo no cu ensanguentado dos órfãos. Os visionários da grande montanhas e êxtase alfinetados. A loucura atinge a extensão de uma alameda. Deus no completo, todo o céu sempre. Prepara o teu escolhido para o lar. Eu queria ser um anjo do dinheiro pela justiça. Baqueada, Dante, tocando piano, percurso. Eu penso na vida, sou reclamado pela contemplação, olho descontrolado no corpo das coisas, controlando o caos. Parece que pintou uma instância de superego aí, dá uma baixadinha no som. DJ, aumenta ele. Eu amava os colheros da justiça, meu momento abatido na extrema paliçada. Os professores falavam da vontade de dominar, da luta pela vida. As senhoras católicas são piedosas, os comunistas são piedosos, os comerciantes sou piedoso. Eu não sou piedoso. Se eu fosse piedoso, meu sexo seria dócil e só se ergueria aos sábados à noite. Eu seria um bom filho. Meus colegas me chamariam de pé, me fariam perguntas. Por que nasceu boy? Entrego, afundo. Eu deixaria prosperar uma úlcera, admiraria as estátuas, checkpoints e dentaduras. Iria a bailes, onde eu não poderia levar meus amigos pederastas ou barbudos. Eu universalizaria o senso comum. Eles diriam que eu tenho todas as justiças. Mas eu não sou piedoso. Eu nunca poderei ser piedoso. Meus olhos tímidos dizem eu não sou piedoso. Céus de carniça se decompõem nos movimentos. As escolas mudam como cadelas asfixiadas. Arcanjos de enxofre bombardeiam o horizonte.
através dos meus sonhos. Obrigado. Uma intervenção inesperada e maravilhosa, não é? E com esse vozeirão que você tem, né, Marcos, para ler esses poemas tão potentes, né? Você nos brindou com um momento aqui que vem como um contraponto, né? Você mesmo falou, quando você explicou que ia encerrar as falas da mesa dessa maneira, né? Então, muito obrigada a você também, ao Diogo, ao Elvio, e agora nós temos aí passamos a palavra ao público para perguntas, comentários, espantos, o que vocês quiserem, tá? Sem brigar um de cada vez. Sem brigar um de cada vez, viu? Eu tenho um papo de ouro, realmente, você mencionou que o Aragão falou que se o idiota seguir o método da escrita, esse é método, né? A escrita automática vai ser uma idiotice, o que faz que a gente não seja essa pessoa. Ressignifique o número 17. Não, não dá para saber, porque das empreitadas do surrealismo, justamente quando vai, por exemplo, pensar nessa questão de adentrar a magia, o sonho, né, esses mecanismos de loucura que se passa na mente, no fim das contas, é uma aproximação ao interior de si, é de se descobrir, se aproximar mesmo, ao mesmo tempo que está mergulhando em si, mergulhando no que seria essa humanidade, né, desse homem livre, né? Porque, por exemplo, do que é pensado aí como objetivo, né, como fim, né, a poesia ela está como um meio, né? Mas justamente o meio é aquilo que eu estava dizendo, né, do homem encontrar sua liberdade, né, porque tem essa questão de que essencialmente o homem é livre, né, que até o Levi teve aquela conversa do Levi com o Sartre, né, que o Levi falava do russonianismo do Benjamin Perret, tem a ver com isso. Eu acho que até essa ideia que está permeando aí. Agora, como não sermos idiota, vamos continuar no interior de nós mesmos. Essa é a viagem. Acho. Estamos tentando. Só queria acrescentar um adendo, né? Essa fala, né, do idiota, né, me lembrou Thomas de Quincey, né? Um pouco escrita automática como as drogas. Então, Thomas de Quincey falava: um fazendeiro, se tomar ópio, ele vai sonhar com bois. Tá? Tem um comentário aqui no Zoom do Gabriel Marinho Camargo. Aí ele comentou: gostaria de quem se sentisse mais confortável, talvez o professor Salgado, já que mencionou as leituras públicas do Pipa e do Willer, ou mesmo Diogo, falasse um pouco dessa interseção surrealismo-beat e de suas derivas na mimeógrafo/marginal no Brasil. A conexão sempre foi ressaltada pelos críticos dedicados, mas acho que ainda carecemos de estudo dessas tradições, principalmente em solo brasileiro. Aí ele comentou mais: aproveito para parabenizar toda a organização do evento, aos participantes e para agradecer por essa oportunidade maravilhosa.
Vamos lá. Dentre as derivas surrealistas, a minha via de entrada assim, mais vertical foi quando eu comecei a fazer oficinas de poesia com o Willer. O Willer, quando ele dava oficina, ele começava com uma coletâneazinha que ele levava xerocada de vários poemas, né? Muitos poemas surrealistas, algum beat aí no meio, mas o que ele queria chamar a atenção no final, que ele sempre provocava, né? O que tem de comum esses poemas, né? E os poemas os mais variados, tudo, e tinha essa questão da imagem. Agora, o Willer, ele tem uma coisa interessante, que ele era um estudioso, um conhecedor do surrealismo, foi um dos grandes tradutores do Beat, né? Tem aquela antologia do Allen Ginsberg, que inclusive é a única que tem um outro livro que é o Poema do Uivo, mas é outra história, mais do Ginsberg mesmo. Só que ele também trouxe o Arthur, o Lautréamont. Então, o Willer tinha esse olhar que existia um ponto de contato, né, entre essas frentes. Creio que é aí que ele está pensando na questão de alguns pontos, né, de elementos da poética, e essa convergência da relação de poesia e vida também. Eu acho que tinha um lugar. Mas eu lembro que das últimas vezes que eu encontrei com ele, a gente conversava sobre isso, ele falava, beat surrealismo é uma relação complexa, né, que eu acho que sim tem um ponto de aproximação, tem até aquele conto lá, né, que o Allen Ginsberg foi visitar foi o Duchamp, né, que eles fizeram uma maluquice aqui do Duchamp, tudo, aí o Duchamp ria deles, mas tinha uma tentativa do Allen Ginsberg, por exemplo, encontrar o Breton, só que o Allen Ginsberg não foi porque o Breton deixou um bilhete para que o Allen Ginsberg fosse encontrar com ele, só estava em francês. O Allen Ginsberg falou, eu não fui porque eu não sei em francês. Depois que ele descobriu que estava escrito, que era para ter marcado esse encontro. Então, tem esses pontos de convergência, mas eu acho que por momentos históricos, eu acho que o surrealismo ele vai para um campo de atuação muito radical e eles encampavam em todas as frentes. Por exemplo, sei lá, na época, né, que os surrealistas, né, foram se juntar ao movimento comunista, né, que para eles ele era o ponto mais próximo da revolução, né, eles foram falar com os comunistas, mas eles não foram para se submeter, eles foram para conversar lado a lado, chegaram lá na Rússia, teve milhões de problemas, caíram fora, teve o primeiro racha do surrealismo. Os beats, por exemplo, eu acho que ele já faz uma mudança na contracultura, né, da questão comportamental, de como se atuar na vida, a liberdade sexual, que aí vai para mais o que a gente teve ali, aquela efervescência dos anos 60, que, né, vai culminar no maio de 68. Eu acho que tem esses pontos, sim, tem algum ponto de contato, mas essa aproximação direta, paralela, eu acho que não são, apesar de ser duas frentes que se dialogam, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para não perder as especificidades e importâncias de cada uma. Ainda que eu, pelo menos, sou leitor dessas duas frentes, muito devolvida por isso, né? Você falaria alguma coisa disso? Se aqui no Brasil, eu acho que o Diogo resumiu bem a questão, acho que o Marcos também vai poder falar bastante a respeito, mas, por exemplo, se a gente pensar no contexto dos Estados Unidos, da geração Beat, com as figuras principais, assim como Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Diane de Prima também, tinha pelo menos dois poetas que circulavam por esse meio da Beat, mas que se identificavam mais com o surrealismo, que seriam o Philippe Lamantia, o primeiro livro dele é chamado The Touch of the Marvelous, O Toque do Maravilhoso, e também um poeta chamado Ted Jones, um poeta negro, que ele fez uma conceituação chamada de jazz poems, né, que era o poema em formato de jazz, o poema como improvisação, então tinha muito de uma aproximação entre o automatismo psíquico do surrealismo com a
a improvisação do jazz livre, né? Mas no caso do La Manche, assim, ele circulava, inclusive o Roberto Piva era leitor de Philippe La Manche, e tem algumas paráfrases que o Piva, no livro Paranoia e também na sua obra, ele fazia pilhagem, né? O próprio Biller usava esse termo, né? Fazer pilhagem de leituras. Então, muitas vezes, se você estudar a fundo a obra do Roberto Piva, você vai notar versos ali que são traduções, por exemplo, de Philippe La Manche, outros versos que são traduções de Allen Ginsberg, outros versos que são apropriações de Mário Cesarini. Então, o próprio Roberto Piva, no livro dele, Paranoia, também no Piazzas e nos seguintes, ele faz essa intersecção entre o surrealismo e a beat. O Cláudio Willer faz essa questão na questão do pensamento, né? A ensaística do Willer é toda pautada também por essa intersecção. A gente tem o Geração Beat e Anarquismo Místico, em que ele faz essa aproximação entre a beat, o surrealismo e também o pensamento gnóstico e o pensamento arcaico. E, por outro lado, a gente tem o Obscuro Encanto, que é o Gnose, Gnosticismo e Poesia, que acho que é a obra magna do Cláudio Willer, com a qual ele nos agraciou, e a gente deve muito a ele também por ter esse encontro aqui hoje, que é uma obra pautada só na questão da poesia como saber arcaico, como saber mágico. Então, assim, embora essa aproximação seja complexa como a aproximação de realidades distantes, que geram o choque da imagem, esses poetas que a gente mencionou aqui, com exceção do Sérgio, o Sérgio fica puramente no surrealismo mesmo. O Piva e o Willer trabalharam muito para que essas semelhanças e essas diferenças ficassem cada vez mais claras, né? O Piva no plano da poética mesmo, que ele escrevia, o Willer também um pouco na poética, mas ele foi mais para o lado da ensaística. Acho que é o que eu teria a contribuir a respeito disso aqui. Eu iria na mesma linha que você, né, ressaltando, pelo qual o próprio Willer, né, insistia muito no Philippe La Manche, no sentido de fazer essa transição aí, né, seu poeta. E o Ted Jones, que o Miguel Pérez Corrales também fala muito, né. Claro, algumas anedotas, né, reza a lenda que o William Burroughs encontrou o Tristan Tzar, né. Burroughs ele começa a desenvolver ali no final dos anos 50 um método de composição chamado cut-up, né, que ele pegava textos de fontes diversas, né, e aí o que está sendo falado aqui em relação ao Piva não é plágio, né, só é próximo da colagem, né, o reaproveitamento de materiais já pré-existentes, e não é bem tradução, né, ali uma refugamento mesmo, né, o Brian Geisel usava uma expressão assimilação, né, o Burroughs não, ele fazia o cut-up cru mesmo, inclusive alguns cut-ups deles têm problemas sintáticos, semânticos, né? Chegou no limite da legibilidade, né? E ele pegava texto diverso, Homero, a Bíblia, qualquer coisa que caísse na mão dele valeria, né? Como fonte material inicial. E reza a lenda que ele teria encontrado, né? O biógrafo dele que fala, teria encontrado o Tzar, e o Tzar perguntou, o Tzar já tinha aquele poema, né? Mandar do saco, né? Que você vai colocando as palavrinhas e tal, aí ele fala, você está fazendo o que eu fiz lá em 1917, eu fiz primeiro. Professor, não, de fato você fez antes, mas fez mal feito, né? Por isso que a gente está tendo que fazer de novo e levar até as últimas consequências, digamos assim, né? Mas eu iria mais ou menos nessa linha. Em relação a reaproveitamento, fragmentos de leituras, quem for ler a obra completa do Breton pela edição da Pleiad, né, vai ver que a Marguerite Bonet pinça ali uma quantidade absurda de reaproveitamento do material. Chega até a ser cansativo você ler nessa edição, porque é basicamente o que ela faz, né? Ela fica uma coisa meio de intertextualidade, né? Bem coisa de estudioso, né? Com formação filológica, né? Digamos assim, né? Esses procedimentos são, claro, tem a produção de imagem tem uma relação direta com a memória, né? Isso aí, o Giordano Bruno, Raimundo Low, né? Toda essa tradição de arte da memória trabalha exatamente com a questão da formação da imagem, né? Aliás, é por onde o Sérgio anda se movendo, né? Nos últimos anos, Marcílio Ficino, os neoplatônicos, essas coisas todas, né? Então, não é plágio, né? É uma situação diferente, muito próxima da colagem, inclusive, né? E esses fenômenos mnemônicos, que são da ordem do inconsciente mesmo, que você não tem controle. Afinal de contas, a escrita automática, ela não é psicanálise, ela não é ciência, ela não tem pretensão de ciência, né? Ela como diria o David Gascoigne, que traduziu os campos magnéticos, ela é um regime de escrita.
é uma disciplina, né, que passa pela memória também, sem a menor dúvida, e como a colagem, né, pelo reaproveitamento de materiais pré-existentes, algo que na dita pós-modernidade, contemporaneidade, é uma coisa absolutamente prosaica, né, esses procedimentos, mas que já eram trabalhados por esses caras todos aí desde a virada do século, né, antes até os decadentistas, Lafont, né, com a questão do pastiche, essa coisa toda, né, quer dizer, são linhagens muito profundas que você vai puxando fios ali e a coisa praticamente não tem fim. Não, eu gostaria de fazer um comentário, assim, talvez um pouco para provocar um pouco também, mas então qual seria a especificidade, né, dos surrealistas que fizeram isso? Porque, na verdade, todo mundo que escreve faz isso, qualquer escritor faz isso, né? Então, você, de certo modo, disse exatamente isso, né? Essa questão da memória. Tem uma crítica, professora francesa, que se chama Tiffaine Samoyau, e ela trabalha exatamente a memória da literatura, né? E, então, realmente é isso, quer dizer, eu disse para provocar um pouco, porque não é uma especificidade surrealista, ou há alguma especificidade surrealista, talvez um levar às últimas consequências com um certo método um pouco radical, talvez, né? Porque é interessante se colocar essa questão, né? Não é específico aos surrealistas, né? E é uma maneira também de, como os surrealistas tinham aquela crítica à literatura, né? Porque aparece no primeiro manifesto, e até cheguei a comentar um pouco na fala da manhã, né? É uma maneira também de se reconciliar com a literatura, né? Entendeu? Então, sim, né? E eu, eu me lembrei aqui, né, de uma fala mas aí Julien Caraca está nessa constelação de escritores, claro, né? Mas uma vez, quando perguntaram para ele, ele tinha umas respostas ótimas, né? E quando perguntaram para ele disse, o jornalista perguntou, e ele, com um certo desprazer, né, em ouvir, assim, as perguntas de jornalistas, né? Porque sabe como é que é isso, né? Por que você escreve? O tipo de pergunta, né, que um jornalista, por que você... A resposta ele disse isso, eu escrevo porque outros antes de mim escreveram, né? Então, eu acho que não é uma especificidade do surrealismo, né? Talvez apenas uma radicalização, né? Comentário. Eu queria pegar um gancho Flávia fala muito precociente da Flávia, né? Até porque também uma das características do surrealismo é de não negar a existência desses precedentes, né? O Breton, ele refutava a ideia de que o surrealismo fosse um movimento de vanguarda, né? Porque não há essa ruptura com o passado que caracteriza a ilusão de que você vai criar uma arte do zero, né? Não esteve, né? Pelo contrário, o Breton vai falar que o primeiro surrealista é o inventor da roda, né? Do Bosch para trás, no primeiro apresenta o Bosch, né? Dali para frente, nos sucessivos textos, né? Ele vai retomando o Burger, né? Tem vários anteriormente que poderiam ser vistos perfeitamente como surrealistas, né? E mesmo essa questão, ainda que o Breton refute a coisa da técnica, também nesse processo acabaram desenvolvendo algumas técnicas, que é algo também que a gente acabou nem falando muito, né? O surrealismo também não é só escrita automática. A escrita automática foi no primeiro momento. Nos anos 20, a coisa foi o quê? Escrita automática, relato de sonhos, né? Aí entra no final dos anos 20, o Lacan vai fazer a tese dele sobre paranoia. Lacan frequentou os bancos dos cafés surrealistas, né? O Dalí pega essa coisa toda, começa a desenvolver um método paranoico crítico, que é estupendo quando ele surge, ele parece abrir realmente um novo horizonte, né? E dali para frente são vários procedimentos que vão sendo desenvolvidos, né? O Mário Cesarini, por exemplo, tinha os chamados aquamotos, né? Ele pegava numa folha de papel, colocava tinta e aplicava água e ficava tremendo, como se fossem maremotos, né? E a partir desse procedimento que ele compunha obras, os decalques, né? Os Domingues, enfim, tem toda uma gama, né? Dos jogos que foram abordados aqui em algumas falas, né? Quer dizer, a escrita automática é fundamental, sem dúvida, né? Tem todas essas características, não, é saturado de literatura, né?
A guerra fez bem para ele no sentido de tentar desmobilizar toda aquela couraça, né, no sentido reichiano mesmo da palavra, né, com a qual ele tinha se vestido, né, de literatura, essa coisa toda, um sucessivo, um contínuo, né, distanciamento dos primeiros livros, primeiro Mallarmé, depois se afasta do Valéry, depois do Apollinaire, né, para, de certa forma, se conciliar, né, com a literatura, né, ainda que numa outra voltagem, numa outra questão. E, é claro, há algo fundamental no surrealismo que o Sérgio, inclusive, acredito que seria talvez aí um traço distintivo, né? Chega a ser quase uma crença na força da imagem, seja ela poética ou pictórica, né? Plástica, né? A imagem como sendo propiciadora de uma experiência sem mediações, né? Então, diante da imagem você está desarmado, você começa a tartamudear, né? É difícil converter uma imagem em palavra e vai ser sempre uma conversão inexata, né? Então, acho que é exatamente por onde a Flávia ressaltou, né? Não é à toa que chamava literatura, com tudo que tem de amor e ódio, né? Nessa palavra, né? Bastante ambígua. E tem também a questão, né, de, claro, não é, como diz, jogar a água do banho com um bebê, né? Por exemplo, falar de literatura, historicamente também tem um tipo de literatura que estava sendo feita, um tipo de linguagem que estava sendo feita, e que os surrealistas, né, pelo ímpeto revolucionário, né, quando estão ali, esse tipo de linguagem, ela não está em jogo, eles não querem, tem tudo a ver com o universo burguês, né. Curiosamente, tem um trecho aqui dos manifestos que está nesse livro aqui, né, que o Wiener vai falando, né, essa coisa, as preocupações que ele tem, com a geração dele tem, e aí, num ponto assim, ele vai falar um pouco da concepção de poesia que está aqui e que eu acho que vem muito nessa linhagem do surrealismo, né? Talvez haja alguma especificidade nessa forma. A poesia, como aconselho, é fruto de uma atividade mental mais ampla e profunda do que aquela pertinente à consciência que se desenvolveu dentro da nossa tradição cultural, pois visa exatamente ao alargamento e expansão dessa mesma consciência. A poesia, essencialmente vinculada à atividade do inconsciente que, como nos mostra Freud, desconhece os princípios da negação, da não contradição, identidade, isso aqui é muito importante, que exatamente residem na base do pensar lógico conceitual, do inconsciente que possui uma dialética, uma dinâmica, em suma, um pensar autônomo. A poesia concebida nesses termos só pode apontar para áreas e fenômenos mais profundos e situados para além daqueles sob o alcance da limitada consciência ocidental, racionalista, cartesiana, cercada por uma estrutura social, ou seja, por uma realidade repressora e compulsiva. E eu acrescentaria aqui, usando minha nova paixão argentina, Lucrécia Martelli, que esse tipo de linguagem é tudo isso e ibérica. Porque a Lucrécia Martel fala uma coisa interessante e que eu acho que tem a ver com esse tipo de consciência, né? Ela vai falar do roteiro do cinema, que a narrativa tradicional, tal como a gente conhece, ela sempre vai se desenvolvendo por conflitos. É conflito, 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 você chega no clímax, resolve. Mas a condução narrativa, ela se dá por conflito. E a Lucrécia Martel, ela vai usar essa provocação, ela vai dizer para os alunos dela, enfim, ela pensa em cada aspecto da sua vida. O conflito é o que resume a sua vida? Ela falou, se não é isso que resume a sua vida, a gente tem que arrumar outra forma narrativa e que ela não se resolva depois, porque o conflito ele sempre vai se adiando, né? É uma coisa que se resolva agora, porque esse tipo de conflito, ele é patriarcal, ele é colonizador ibérico. Essa ideia de ibérico me parece estar muito dentro desse campo e a gente tem que acabar com esse belicismo. E eu acho que aí tem essa especificidade. Tem mais alguma pergunta ou comentário?
Tem? Sim. Nós temos uma pergunta aqui no YouTube do Rodrigo Cohen. Proíbe. Deixa o Cohen perguntar, não. Rodrigo Cohen está vetado do... Mentira. Ele falou para os três, mas para o Diogo e para o Marcos, esse cânone literário uspiano modernista que o Diogo falou, que exclui quem vai por fora. Por onde passam esses três surrealistas na literatura brasileira? Piva chegou até. Piva está vivendo uma certa redenção, né? Ele está na USP, né? A obra completa dele a primeira edição foi organizada pelo Alcir Pérez, né, que é professor da Unicamp, mas que a formação dele lá é toda colada com Hansen, né? Essa coisa toda. Aparatos críticos da Eliane Roberto Moraes, está dando aula lá na USP, o próprio Willer, né, também sentou nos bancos da USP, né? Eu acho algo muito curioso isso, né? Uma certa apropriação do Willer, do Piva pela USP, que aliás ele detestava, né? Essa passagem, me recordo a última vez que eu o encontrei justamente na festa de lançamento de um documentário, Assombrações Urbanas, que a cineasta Valesca Dios fez sobre eles. Vocês também encontram com facilidade no YouTube, Assombrações Urbanas, né? Sim, um certo enfado dele, né, em relação a isso que o Cohen está falando, né? Agora, claro, não especificamente, que eu vou puxar mais para onde nessa questão me interessa, né? Claro, tem uma coisa aí de campo, né, de disputa de facção, né? A Faculdade de Letras foi fundada pelo Antônio Cândido, o casamento dele com a Gil Camargo Souza se tornou quase parente do Mário de Andrade, né? Dali para frente você tem a delimitação de um determinado número de autores, quem entra, quem não entra, né? E os sucessivos orientandos, e os orientandos dos orientandos, os orientandos dos orientandos dos orientandos, né? Enfim, que vão repetindo isso, né? Basta dizer que ele nunca fez uma revisão de formação da literatura brasileira, né? Ele se negava a fazer revisão dos próprios livros. Tem uma certa honestidade até nisso, mas também uma honestidade meio ambivalente, né? Meio um pouco narcísica demais, né? Talvez o problema não seja nem dele, mas sim dos seguidores, digamos assim. Mas esse corte, né, de quem entra, quem não entra e tal, põe de fora muita gente. O Sérgio Lima, por exemplo, não dá, né? Ainda que o Elvio tenha defendido, né, considero isso até o que o Willer, o Elvio, o Sérgio Lima fizeram, atos quase heróicos, de defender teses e dissertações sobre o surrealismo dentro da USP, né, que é aí na casa do inimigo, basicamente, sem muitos rodeios, né? Pode ter uma coisa aqui de campo, de disputa também. A literatura não é feita só de textos, ela é feita também de disputas no campo, são como facções, né? A imagem parece um pouco forte, né? Tá lá no Bourdieu, né? Regras da arte. E é isso, né? Você tem essas disputas e o surrealismo entendeu essa disputa, sem a menor dúvida. Na historiografia oficial, ele é enterrado para notas de rodapé. Muita gente boa, né? Vou ver a história concisa da literatura brasileira do Boss, tem uma nota sobre o João do Rio. Uma nota, né? Até o Coelho Neto tem mais espaço, né? Mário de Andrade, obviamente, serão páginas e páginas e páginas. Para Mário, que também foi muito importante nesse processo de retenção da recepção do surrealismo. Ele não gostava do surrealismo, vocês podem acompanhar isso na correspondência dele com o Prudente de Moraes Neto, que foi citado pelo Alex, que era o editor da revista Estética, oficialmente os primeiros textos que saem referindo ao surrealismo são publicados ali, né? Inclusive o Sérgio Buarque de Holanda está no meio dessa história, o texto dele, Dimensões 3, né? Muito conhecido como Direitos Universais do Sonho, né? Enfim, tem para mim, envolve não só questões especificamente estéticas, né, mas como essa organização do campo, essas movimentações das facções, essa coisa toda. Claro, os caras não estavam aí de brincadeira, né? Quem, de alguma maneira, estava se sentindo ali ameaçado dentro de posições institucionais, enfim, dentro do campo mesmo ali, né, se resguardava, isso ou é o silenciamento, né, que também é uma tática muito usada.
né? Daí a importância dessa autoedição, dessas edições autônomas, né? Que você consegue fazer que nem o Benjamin fala, né? Você consegue ler a história a contrapelo, né? Aí você consegue reescrever a partir de uma outra perspectiva, inclusive iluminando, não no sentido iluminista, né? Mas de trazer à tona, né? Trazer para a boca da cena, né? Essas coisas todas que não são obscenas, né? Elas têm que ficar do outro lado da cena, ninguém pode ver. Aqui tem um cano bem montado, com as pecinhas todas inteiras, mas tem um jogo lá atrás, tem um jogo de peças, né? Lavre do E foi muito boa essa sua intervenção, Marcos, porque muitas vezes eu discuto com os alunos, né, essa coisa do cânone, como é que se faz o cânone, né, que é um assunto muito complexo e que envolve diversas outras coisas que não são nem de natureza estética, nem de natureza, né, são esses campos de força, etc. Então, assim, foi muito esclarecedora a sua intervenção sobre isso. Tem mais uma questão? Ah, o Adam comentou aqui no Zoom. Algo que fica em dúvida estudando o surrealismo. Como identificar a escrita automática em um texto? É possível uma escrita automática involuntária ou não intencional? Um autor que não tinha a intenção de usar tal técnica poderia incorrer nela sem querer? Uma parte já foi Uma parte já foi respondida, inclusive, na intervenção da professora Flávia, né? O jogo estava entrando nesse território. Vamos lá, por exemplo, esse poema que eu li, ele tem título, ele é dividido em partes, só que ele está aqui dado como poema. O Willer vai ter, no final desse livro, vai ter um poema que ele assume, poema automático. Assim é como aqueles que ele escreveu com Juan Sanzernans, com Piva. Eu acho que a questão nesse lance do automatismo, né, alguma. Porque, claro, o automatismo puro ele é dificílimo de ser conquistado, é dificílimo de ser alcançado, e ele exige um trabalho enorme, como eu falei, é uma conquista no sentido, assim, dependendo com que frequência você vai fazendo esse exercício, ele pode causar dissociação, por exemplo, pode dar sérios problemas psicológicos, é um risco. A coisa é que quando você simplesmente escreve sem ter tanto essa prática, essa disciplina, vai aparecendo alguma coisa do mecanismo do campo alguma discursividade da racionalidade. E eu falo porque em algum momento eu já tentei isso e depois relendo, né? Depois que você deixa a banho-maria e você volta, não tem um desprendimento, porque quando tem esse lance da escrita automática, ele tem também aí no meio, né, ultrapassar a barreira moral, ultrapassar a barreira cultural, tudo dessa coisa que vai sendo imposto, né, pela cultura, pelo meio que você está, a ideia é que isso seja derrubado e tudo que vem seja transferido o mais rápido possível ali no papel. Agora, tem certos textos, sim, que dá para alcançar, mas eu acho que é mais fácil identificar o que não é do que o que é, né? Porque se a gente parte que tem todo esse limite de chegar na margem da linguagem, ali chegar a ultrapassar algum outro limite, eu acho que é muito mais tranquilo reconhecer quando não ultrapassou. Eu diria, por exemplo, o Adam pega um papel, né? E assim, começa a escrever automaticamente por 12 minutos, cronometrado de preferência. Percebe o que está escrito no começo, que tipo de registro de linguagem que tem no começo e como vai para o final.
tenta sacar essa diferença, porque tem uns estudos, inclusive, se não me engano, com 8 minutos sua parte consciente e racional começa a cansar. E a partir desses de 8 para frente é que vai começar a acontecer alguma coisa. Mas só faz por 12 minutos, pelo amor de Deus. Vai ficar 1 hora fazendo exercício automático. Por horas. E eles faziam por horas. Eles não O Marcos está contando aqui, né, por exemplo, dos episódios de sonho hipnóticos, né, que ele foi interrompido porque o Desnon entrou numa tão fundo que ele começou a ir atrás de faca, né, do pessoal. Aí a galera acabou a sessão, não vai fazer mais. E ainda tem uma coisa dele ficar vindo na casa do Breton para tentar ficar dormindo para continuar. Então o negócio é sério mesmo. Não dá para ficar fazendo assim, sem um direcionamento, sem um. O negócio é seríssimo, mas eu procuraria isso, né? Assim, se você está interessado, faz isso, escreve por 12 minutos, tenta ver o que acontece do final com esse registro do começo. Ou, outra coisa que eu e o Marcos está passando aqui por esse desespero, traduz texto automático. Você vai perceber onde está o automatismo ali, ó. Rapidinho. Não, eu só queria lembrar, né, vocês sabem muito bem, é que uma vaga de sonhos fala exatamente disso, né? O episódio da faca, da perseguição com a faca, o Aragorn relata, né? E, inclusive, esses, digamos assim, não exercícios, mas experimentações, né, que eram feitas, né, essas experimentações que eram feitas pelos surrealistas naquele primeiro momento, né, no início da década de 20, o Breton até resolveu interrompê-las, porque aquilo começou realmente a apresentar um grande risco para muitos, né, que participavam. Então, esse relato é feito justamente, por exemplo, simulação de delírios, imagina uma coisa, né? E o sonhar acordado, que é uma coisa que era forçada, né? Esse sonhar acordado, e realmente, assim, é uma coisa que pode resultar mesmo. São exercícios que têm um certo risco, de fato, é verdade. exercícios. São experimentações, Tá bom? Mais um pelo Zoom, o Ícaro Max comentou aqui. Gostaria que fosse comentado sobre a primeira exposição surrealista preparada no Brasil e pela relação do Sérgio Lima com o primeiro grupo convidado, no qual Roberto Piva e Cláudio Viller declinaram. Havia, de certo modo, uma mimese, intencional ou não, comportamental do Sérgio em relação ao modo de Breton de conduzir o movimento surrealista. Penso em, por exemplo, como o Breton tentou, de certo modo, não tão bem sucedidamente, implementar o surrealismo conduzido à sua maneira nos Estados Unidos e não conseguiu. Com isso digo, o movimento americano teve uma enorme margem de autonomia em se conduzir sem as linhas diretivas bretonianas. Uma analogiazinha para ter uma referência. Só queria comentar dessa pergunta 2 pontos. Tá? Primeiro, em relação a esse pretenso grupo surrealista que o Piva teria criado. Isso é um dos muitos boatos que essa edição aqui queria. Tem uma cronologia feita por um certo Érico Melo, que apresenta o Piva teria sido fundador, junto com o Cláudio Viller, do primeiro grupo surrealista, do qual, e poucos meses depois, teria se dissolvido. Essa informação não tem nenhuma base. Né? O Elvio, tendo feito a dissertação dele, até pode dar mais informações dadas, essa coisa toda. Né? O que acontece é que o Sérgio Lima, quando ele volta de Paris, ele começa a sondar a formação de um grupo. Né? Ele volta de Paris, tendo tido contato com o Breton, descobre que o Breton não era o Papa, coisa nenhuma, não tinha essa de diretrizes dele. Né? Em muitas situações, nós estávamos conversando até lá fora, né? Em que há uma oposição entre a posição do Breton em relação a um problema e os demais do grupo. Né? E há diversos relatos em que o Breton, o Sérgio mesmo, né?
nos anos 50, 60, ele ouvia, sentava. Aliás, nos últimos anos de vida, ele mais ouvia do que falava, né? Segundo várias pessoas que conviveram, né, com ele, né? Então, acho que essa pergunta ela tem dois problemas, né? Primeiro, historicamente, não foi isso que aconteceu em relação ao grupo aqui de São Paulo. O Sérgio insiste mais uma vez, o Sérgio volta de Paris, faz uma primeira sondagem. O Sérgio estava querendo fazer um grupo lá, de fato, ele queria ser mais realista do que o Rei, né? Mais bretoniano do que o Breton, né? Um dos grandes problemas de trabalhar com o Sérgio é um pouco isso, né? Talvez pesquisador de um grande fôlego, um grande artista, mas tem uma personalidade que é muito difícil, pouco dada ao trabalho coletivo, grupal, diferentemente do Breton, né? De novo, aquela coisa, né? Os seguidores, normalmente, eles pioram a coisa, né? Levam para um outro grau, né? Então, o Pima não fundou, até essa informação que é prestada nessa cronologia aqui Só um minuto. Resolvi. Ato surrealista ao vivo. Complementando o que o Marcos falou, não tem surrealismo bretoniano. O Breton foi um cara, assim, qualquer texto que você lê de pessoas que conviveram com ele, e não só para ficar, por exemplo, na Folha, e no começo dos anos 2000, isso dá para procurar no Google. Sarrani Alexandrian é entrevistado e aí perguntam sobre esse pretenso autoritarismo do Breton. O Sarrani responde, não, ele era super generoso, ele recebia as pessoas, eles escutavam. Eu falo, mas as expulsões? As expulsões eram coletivas. O grupo tinha a demarche, né, tem muito clara, tudo era muito claro. A partir do momento que, sei lá, fazer alguma coisa, por exemplo, como você vai manter um Dali na condição que ele estava dentro do movimento, totalmente fora, assim, insustentável. Isso era decidido coletivamente. De novo, surrealismo, vimos o dia inteiro aqui. É um grupo de cabeças pensando coletivamente, sem cabeças, não vem do nada. O Sebag tem um ótimo texto falando sobre essa questão da filosofia do surrealismo, que não é uma filosofia feita por uma cabeça, né? Não é o Breton, filósofo, disputando com o Aragon, não, é a filosofia do surrealismo, é a filosofia de várias pessoas decidindo, várias pessoas pensando juntos, várias pessoas experimentando juntos, que esses exemplos que a gente deu, muitas vezes colocando vidas em risco. Então, quando diz quando o surrealismo vai para os Estados Unidos, ele é mais autônomo, não tem a matriz da filial no surrealismo. Isso não é franquia, né? E isso é justamente leva adiante, porque não tem sentido a gente estar comentando aqui 100 anos, né, do manifesto, com vários participantes de movimento no mundo inteiro propondo coisas, não reproduzindo coisas. Então, assim, tem certos preconceitos, desculpa aí, Caro, mas é de se falar, tem certos preconceitos que já não dá para sustentar. É falácia justamente de tudo isso que a gente está falando aqui a noite inteira, o dia inteiro, de falar uma coisa, pensar o surrealismo a partir de detratores que sequer leram o surrealismo. É falar que o Breton é autoritário, que o surrealismo é machista, que não tem mulheres e que não menciona as mulheres, suprimem as mulheres, são autoritários e não tem nenhum viés do pensamento libertário que o surrealismo tem. Então, assim, é uma pergunta que a única resposta que eu poderia dar é nesse sentido. Posso só complementar? Vou complementar o complemento. Sim. Acho que essa questão
focando aqui um pouco na parte que não foi muito mencionada, na formação da primeira exposição internacional do surrealismo. Bom, pegando o histórico que o Marcos já deu, o Alex também já proporcionou na fala dele, quando o Sérgio volta de Paris, a gente tem que levar em conta que é uma pessoa jovem, extremamente jovem, que volta de Paris, assim, praticamente apaixonado por algo que ele encontrou lá, que ele conheceu, e depois que ele pesquisou muito a fundo e sentiu realmente a vontade e a necessidade de fazer um grupo para ter as mesmas experiências que ele teve em Paris. No entanto, a gente tem que lembrar que a gente estava em 67, às vésperas do maio de 68, as pessoas mesmo não estavam mais interessadas em fazer grupos assim mais fechados e engessados, elas estavam em busca de um diálogo mais amplo. O Sérgio também comete um certo equívoco ao falar que o Willer e o Piva se desvencilharam dele porque eles estavam mais interessados na pop art e na beat, o que não corresponde à realidade. Eles estavam em busca de um diálogo amplo em todas as frentes libertárias possíveis, mas no final das contas, um grupo surrealista se formou, o Sérgio, a Leila Ferraz, que é uma poeta e uma artista plástica de muita importância no âmbito do movimento surrealista, tanto internacional, porque ela é organizadora da exposição, quanto nacional, porque ela é nossa, com o Raul Ficker e com a adesão, inclusive, de uma exposição internacional, porque até antes da morte de Breton, o Sérgio estava dialogando com o grupo em Paris, para que mandassem obras, para que mandassem textos. Então, a gente tem essa imagem do Sérgio extremamente problemática, difícil de lidar, mas no final das contas nós também tivemos uma produção coletiva que é a revista Fala 1, que está concretizada, vocês podem encontrar para comprar na estante virtual, vai ser carinho, vai, porque hoje em dia já é um documento raro, e assim, houve divergências, como sempre há em qualquer seio de qualquer grupo. No entanto, nós estamos aí hoje, o Grupo Decolagem, que também organiza essa série de encontros aqui, junto com as edições Sem Cabeças. E, bom, o surrealismo prossegue sempre superando qualquer briga. O surrealismo é o que será e vamos em frente. Muito obrigado pela colaboração de todos hoje. Foi um belo dia, não senti que passaram 12 horas, não senti, foi muito rápido. Eu sei que a galera da equipe sentiu que deve estar doendo as costas, então uma salva de palmas, por favor, da equipe. Isso aqui não aconteceria, obviamente, sem vocês. Vocês são verdadeiros, como é que é voluntários do surrealismo aí na questão da pátria. melhores projetores aí do surrealismo, transmissores online do surrealismo também. Então, muito obrigado. E vocês são a melhor audiência do surrealismo também que poderíamos ter. Guerreiros, hein? Parabéns para vocês também que permaneceram 12 anos. E, gente, fico muito feliz, agradeço a professora Flávia, que dormiremos bem, Flávia. Dormiremos muito bem, tranquilamente. Gente, um grande abraço e agora passo a palavra final para a Flávia. Gente, realmente, né, vocês viram que a conversa as coisas vão aparecendo e as pessoas querem conversar, mas como já são 21 horas, nós precisamos, quase 21, né? Realmente foi uma jornada extraordinária, foi muito bom, né? Foi muito bom receber esses amigos, né, que vieram até aqui. Eu comecei a jornada hoje com muitos agradecimentos. Eu, de fato, tenho muitos agradecimentos a fazer. Eu não vou repetir tudo o que eu disse no início, hoje às 9 horas, também há 12 horas atrás, né? Mas é claro que eu agradeço imensamente a Sem Cabeças, a todos os colegas que participaram. Já está rolando reivindicação ali, estou vendo, estão levantando o cartazinho com reivindicação de sorteio. Então, assim, gente, eu vou apenas resumir os meus agradecimentos aqui, eu vou sintetizá-los nos meus agradecimentos aos estudantes que se envolveram na organização, tá? Porque vocês realmente foram maravilhosos, vocês foram incríveis, entende? Assim, e como eu disse de manhã, sem vocês não teria sido possível fazer isso aqui. Tenho essa certeza, tá? Então, muito obrigada e vamos ao sorteio, porque isso faz parte da jornada.